Tem um ditado que mulher é sexo frágil, mas eu mostro pra vocês, eita pensamento errado. Mãe Maria, abre a janela e vem cá. Nós somos de Juazeiro, nós viemos apresentar. Eu nasci lá no Gonçalo, fui morar no Maranhão. Lá tinha a dança do coco, mas eu não dançava não. Mãe Maria, abre a janela e vem cá. Nós somos de Juazeiro, nós viemos apresentar. Muitíssimo obrigada por acolher a equipe toda aqui. E eu vou começar, como sempre, pedindo para a senhora contar a sua história, de onde a senhora quer começar. A gente quer conhecê-la. Olá, eu sou Marinês Pereira do Nascimento, conhecida como a Mestra Marinês, e para mim é um orgulho imenso estar hoje com vocês aqui, todo mundo reunido, para a gente bater um papo 10 por aqui, né? Falar sobre a história da Mestra Marinês, falar sobre o grupo da Mestra Marinês, contar um pouco da minha história que eu esperei muito tempo para falar. Eu nasci ali no sítio Cipó, município de Crato, conhecido como Gonçalo. Mas com 2 anos de idade, meu pai foi morar no Maranhão. E aí lá vem a história do coco me acompanhando até o Maranhão, que lá também tinha a dança do coco, mas eu também não dançava não. Por questões que na época da história do coco, na nossa família, era para fazer os pisos das casas, então as crianças não podiam participar. E só dançava se fosse o noivo com a noiva, então se já fosse casado, que no caso era o meu pai, minha mãe e meus avós que dançavam. Mas eu só entrei na história da dança do coco, eu já estava casada, já tinha formado minha família. E a história do coco de tio Donizo foi passando de geração em geração, até chegar no mestre Dodô, que é um tio meu também. E ele continuou com a história da dança do coco. Sim. E aí eu fiquei dançando com ele lá e foi uma alegria muito grande, porque era o meu sonho, era entrar na história da dança do coco. A partir do momento que eu comecei a brincar no coco, né, eu fui convidada um dia pelo meu cunhado para ir até a escola, dar uma oficina de coco. E quando eu cheguei para o meu mestre, falei para ele que a gente tinha recebido esse convite através de mim. E aí o meu mestre, ele falou dessa forma, ele não disse diretamente que eu não ia, porque ele me propôs que tinha que fazer uma reunião com os meus tios para poder decidir se eles iam ou não. Ou seja, se nós poderia ir. E eu já fiquei com raiva, eu falei que eu ia. E ele falou, minha filha, mas não pode, tem que combinar com seus tios. Eu falei, eu vou. E ele disse, bom, então se você for, infelizmente, não vai poder contar comigo. Ou seja, você vai estar fora da brincadeira, porque você vai sem permissão. Aí eu falei, pois eu vou. Já saí dali determinada que eu ia e ele falou, tudo bem, filha, pois vai. Aí eu já saí pensando, eu digo, eu vou fazer um grupo, eu só quero mulher porque eu não dá trabalho demais. Cheguei na casa da minha prima e chamei ela, que é a sobrinha da minha mãe, a Maria. Eu disse, Maria, tu tem coragem? Ela disse, mulher, eu até tenho coragem, eu só não sei se eu vou conseguir. Eu digo, pois se você tem coragem, vamos deixar a vergonha de lado e vamos junto, que a gente consegue. E aí ela já chamou a filha dela, que é a minha prima, né, sobrinha da minha mãe, e nós fomos se organizando. E aí eu já combinei com ela, eu falei, Maria, a gente vai ter que ir no sítio, que é lá no sítio Cipó, onde eu contei lá no começo da minha história. Fui na casa da irmã do meu pai, na casa da irmã da minha mãe, na casa da irmã da tia dela, que nós somos prima legítima. A mãe dela é irmã da minha mãe, dessa Maria que eu estou falando. E a gente foi batendo de porta em porta, aí tinha aquela história de pedir pro marido deixar, se o marido deixasse, que é uma cultura entre a família da gente, se o marido não deixar, ninguém faz nada. Mas aí eu fui conversando e fui explicando que não ia ter homem, no caso era só nós, para a gente brincar. E, graças a Deus, devagarzinho a gente foi se organizando e eu já montei o grupo com 20 mulheres. E aí, como será o nome Marinês do grupo? Aí eu falei, ó, meu Padre Cícero tem loja Padre Cícero, rua Padre Cícero, escola Padre Cícero, vamos botar Frei Damião, que ele também é santo. Coco Frei Damião, e ficou batizado como Coco Frei Damião.
agora com vocês, a mestra Marinês de Juazeiro, o Coco das Mulheres e tal. E eu me deixei levar com ele falando e eu fui andando na mente dele, ele falando e eu fui acompanhando. Só que eu não sabia que essa palavra mestre, ela tinha tanto peso. E na hora eu senti um fardo muito grande na minha costa. E as meninas olhando para mim, eu olhava para elas e não sabia o que eu ia fazer. O meu olhar só era para a porta, onde eu estava vendo as outras pessoas, do grupo ao qual eu participava. Minha mãe olhou para mim, eu olhei para ela, e aí a gente fez aquele... Que eu estou olhando ali para ela agora, naquela foto ali, que ela agora está lá no andar de cima. E eu olhando para ela, e ela olhando para mim, e ela querendo falar alguma coisa. E eu falei, meu nome é Marinês. E eu sou filha de Marinha. E eu já comecei, peguei o ganzá, esqueci tudo. Eu tinha feito tudo bem direitinho, no ensaio a minha chegada e tudo mais. Mas na hora, é como eu acabei de falar para você. Aí eu digo, meu nome é Marinês. Aí eu comecei a cantar. Meu nome é Marinês, sou filha de Marinha, sobrinha de Tidoniz, o que canta cor que faz rima. Eu vi o aboi do vaqueiro, eu vi o gado passar. Menina, abre a porteira e deixa o gado entrar. Quando eu fiz o gesto com a mão para elas, antes de eu falar, já pegaram a minha rima, que era o que meu tio falava. E aí eu posso contar para vocês, com toda a segurança que eu tenho. A partir desse momento, eu não sei para onde foi os cocos que eu ensaiei. Foi vindo uma rima atrás da outra, e eu cantando, e essas meninas dançando, e o povo batia palma, daqui a pouco estava todo mundo dançando junto. E a sensação que eu tinha naquele momento, que eu não estava ali, era como se eu estivesse flutuando. Eu não era mais eu. Por questões da história do nosso coco ser só mulher, e meus tios, não todos, mas alguns dos meus tios, eles faziam muita crítica por questões da gente ser mulher, nós não tínhamos força na canela para dançar coco, que ninguém não ia ver não ia deixar de assistir um coco de homem, ou seja, do mestre Dodô, no caso, para assistir o nosso, sabe? Tudo isso aí me deixava muito triste, e eu ficava, muitas vezes eu queria até desistir. Falei, mas eu não vou desistir. E eu encontrei no seu Sérgio toda a coragem que eu queria ter para levar essa vida, aliás, para levar essa história adiante. Mas eu não podia contar ela só, eu tinha que ter alguém para partilhar. E essa pessoa foi ele que se interessou. Falei, seu Sérgio, pois se o senhor quiser, a gente vai lá para o sítio, eu vou lhe provar. Porque assim, ele fazia uma entrevista comigo do jeito que você está fazendo hoje. Daqui a 8 dias, se você fosse lá no mestre Dodô para falar com ele, e você ao menos sonhasse de tocar no meu nome, minha nega, aí o negócio desabava. Ainda hoje ele faz, quando ele tem uma oportunidadezinha, ele não fala bem de mim, por questões que a palavra na verdade é essa, sabe? Que ele dizia, a Marinês inventou esse coco, aí vai acabar com o nosso, o pessoal não vai... Enfim, coisas de mente pequena. Isso não significa nada. E eu passei uns perrengues, viu? Passei uns perrengues grandes em apresentação. E quando chamava ele para falar da minha pessoa, ele falava em alto e bom tom. Ela disse que é mestra, mas para mim ela não é. Porque a história que ela conta é a mesma que eu conto. E aí eu ficava muito, muito triste por questões dele. Assim, ele não me dava a força que eu queria que ele, como meu mestre, já que ele não quis me acompanhar do jeito que eu queria que ele fosse diferente, mas ele achava que eu estava roubando o espaço dele. Na verdade, era isso. Mas graças a Deus que passou. Quando ele viu que não podia mais lutar comigo, ele estacionou, desistiu. Porque as pessoas foram vendo, eu estou sempre mostrando, estou sempre falando. Se você me perguntar, mestre Marinês, de onde vem a origem da história do coco? Não me pergunte, porque eu não vou lhe responder, porque eu não sei. Ele fala
que o coco veio lá da África, o coco foi não sei quem que inventou. Eu não preciso e nem quero saber disso. Mas o que eu conto, que eu sei que eu estou com o pé no chão, é a minha história. Eu sempre falava que um dia eu ia contar a minha própria história. E a minha história é essa. Agradeço a